Olá, queridos. Hoje, 20 de junho, estou aqui para trazer mais uma leitura devocional. A nossa leitura de hoje vai do Salmo 72 ao Salmo 76. E eu quero refletir hoje sobre o tema Entrando no Santuário. Nós vamos refletir no Salmo 73, verso 16 e 17, que diz assim: Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O Salmo 73, ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Este salmo é de autoria de Asaf, que era um levita, músico, que servia no templo em Jerusalém, que inclusive ele esteve presente na inauguração do templo de Salomão. Esse salmo, Asaf está dando um testemunho de vida. Ele começa dizendo que Deus é bom, declarando a bondade de Deus, como testemunho de um grande livramento que o Senhor deu a ele. Que livramento foi esse? Ele estava entrando por um caminho muito perigoso, o caminho de ficar observando a vida do ímpio, das pessoas que não servem a Deus, pensando que o ímpio prospera, que o ímpio enriquece, que o ímpio não tem dor, que o ímpio não sofre dificuldades, comparando com a sua própria vida. Então, nisso ele entra num dilema, ele fica perturbado. No verso de número 2 ele diz que quanto a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí ele diz no verso 3, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Então ele está declarando que ele correu um sério risco de se desviar, de sair da presença de Deus por viver observando a vida daqueles que não servem a Deus. E quando ele tentava compreender esta situação, ele diz no verso 16 que isto foi para ele muito doloroso. Mas aí o verso 17 diz que até que eu entrei no santuário, então eu entendi o fim deles. Isso nos leva a pensar que Asaf era o tipo daquela pessoa que está no templo, que está servindo a Deus, que está prestando serviço na casa de Deus, mas que ainda não buscou de fato ter uma experiência profunda com o Senhor para que possa então compreender a realidade do mundo espiritual. Asaf, quando ele diz, até que entrei no santuário, entendi eu o fim deles, isso nos mostra que quando nós de fato entramos na presença de Deus, quando buscamos ter intimidade com Deus, nós podemos então compreender essa realidade do mundo espiritual, até porque a Bíblia nos diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então veja só, quando nós buscamos servir a Deus e buscando ter essa experiência com o Senhor vai nos revelar muita coisa importante. Neste caso de Asaf, o Senhor mostrou para ele o fim dos ímpios. O ímpio pode até viver bem, o ímpio pode até prosperar, mas o fim deles é um fim de morte, como diz o Salmo. Enquanto que a vida do justo, que às vezes sofre perseguição, sofre até privações em alguns momentos, sofre aflições, porque as aflições fazem parte da nossa vida, o nosso final será um final de alegria. Nós gozaremos paz eterna com o nosso Deus. Então, Asaf, ele chegou a pensar que não compensava servir a Deus, porque parecia que Deus não estava o favorecendo. Mas nós já aprendemos aqui que o Senhor, a cada dia, ele acrescenta os seus benefícios sobre a nossa vida e que nós devemos procurar sempre ter intimidade com Deus para que nós possamos de fato entender, compreender aquilo que Deus tem preparado para nós.
né, como diz Paulo, né, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu te, né, neste momento eu te aconselho a buscar ter experiências com Deus, para que você possa compreender que servir a Deus é a maior riqueza, o nosso maior tesouro está nos aguardando na eternidade. Então, sirva a Deus com alegria, sabendo que o Senhor tem preparado muitas coisas boas para você. Que Deus em Cristo nos abençoe.